Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Edinaldo de Souza e no episódio de hoje vamos explorar um tema de grande relevância e complexidade: de que maneira a religião influencia a política em diferentes sociedades. Ao longo dos próximos minutos, vamos refletir sobre como crenças e instituições religiosas moldaram e continuam a moldar decisões políticas, estruturas de poder e dinâmicas sociais em contexto histórico e contemporâneos. Discutiremos exemplos que vão desde a Idade Média na Europa até a política atual em diversas regiões do mundo, destacando os desafios e a contribuição desse fenômeno. Contexto histórico e a legitimidade do poder. Para entender a relação entre religião e a política, é fundamental olhar para o passado. Na Europa medieval, por exemplo, a Igreja Católica possui enorme influência sobre os governos. O conceito do direito divino dos reis era uma forma de legitimar a autoridade da monarquia, onde os governantes eram vistos como escolhidos por Deus para liderar seu povo. Essa ligação entre a fé e o poder garantia que decisões políticas fossem muitas vezes alinhadas com preceitos religiosos, fortalecendo a ordem social e a autoridade eclesiástica. A religião como instrumento político. Em outros contextos históricos, a religião serviu não só como um elemento de legitimação, mas também como instrumento de controle social. Por exemplo, em diversos impérios, as autoridades utilizavam rituais, símbolos e narrativas religiosas para manter a coesão interna e justificar a conquista. O uso da religião para unificar grupos sociais e ao mesmo tempo impor hierarquias políticas é um fenômeno que pode ser observado em diversas culturas e épocas, desde as civilizações antigas até certos regimes autoritários modernos. Religião e política no mundo contemporâneo. Na atualidade, a influência da religião na política continua sendo um tema controverso e multifacetado. Vejamos alguns exemplos. Estado com base em leis religiosas. País onde a legislação é fortemente influenciada por preceitos religiosos, como em várias nações do Oriente Médio, demonstram como a fé pode ditar não apenas costumes sociais, mas também normas jurídicas e políticas. Nesse contexto, a interpretação dos textos sagrados muitas vezes define políticas públicas em áreas como a educação, direito da mulher, liberdade de expressão, democracias e a separação entre a igreja e o Estado. Em muitos países ocidentais, há uma busca constante pelo equilíbrio entre a liberdade religiosa e a laicidade do Estado. Nos Estados Unidos, por exemplo, o debate sobre a influência de grupos religiosos nas decisões políticas, especialmente em questões como aborto e os direitos LGBTQ+, é intenso e reflete a tensão entre os valores tradicionais e princípios democráticos de pluralidade e secularismo, movimentos sociais e a moralidade política. Em diversas partes do mundo, o movimento social fundamentados em valores religiosos tem mobilizado a população em torno de pautas éticas e políticas. Esses movimentos podem tanto promover mudanças progressistas quanto, em outros casos, reforçar estruturas conservadoras. A dualidade da influência religiosa é, portanto, evidente na forma como ela pode inspirar tanto a lutar por justiça social quanto a manutenção de um sistema tradicional de poder. Desafios e contribuições da influência religiosa na política. A relação entre
Religião e política traz à tona desafios importantes. Portanto, por um lado, a presença de valores religiosos pode fortalecer o senso de comunidade, promover a solidariedade e inspirar ações em prol do bem comum. Por outro lado, a imposição de uma visão religiosa única pode gerar conflito, exclusões e polarização, especialmente em sociedades culturalmente diversas. É necessário refletir sobre a importância de um diálogo interreligioso e entre os diferentes setores da sociedade, para que a política seja um espaço de inclusão e respeito e pluralidade em crenças e valores. A ética, nesse sentido, passa a ser um elemento mediador que permite que o Estado atue de forma justa, sem favorecer ou discriminar determinadas convicções. Para concluir, é evidente que a religião exerce uma influência significativa sobre a política em diversas sociedades, moldando tanto a história quanto os debates contemporâneos, seja através da legitimação do poder, do controle social ou da mobilização de movimentos sociais. A intenção entre fé e política apresenta um campo rico para análise e reflexão. Nosso desafio é compreender essa relação de forma crítica e construtiva, buscando um caminho que concilie a liberdade religiosa com garantia dos direitos democráticos e a promoção do bem-estar coletivo. Assim, esperamos que esse podcast tenha contribuído para ampliar sua visão sobre como a religião, em suas múltiplas